O grupo Hezbollah está chegando ao fim, como o conhecemos. Israel realizou um ataque surpresa inesperado, decidindo enfrentar todos os seus inimigos, incluindo os vizinhos ao norte. Com essa nova ofensiva, Israel trouxe uma combinação de novas e antigas tecnologias, algumas aprimoradas durante a última guerra em Gaza. Graças a isso, Israel causou mais danos ao Hezbollah em 2 semanas do que nos últimos 40 anos. Mas o que exatamente está acontecendo e para onde isso está indo? Na madrugada de segunda-feira, 30 de setembro, a guerra começou. Centenas de operadores especiais israelenses se posicionaram horas antes de o Comando do Norte de Israel declarar várias cidades ao longo da fronteira com o Líbano como zonas militares, proibindo o movimento de civis. O motivo? As Forças de Defesa de Israel, IDF, não queriam que a presença dessas tropas especiais fosse divulgada. As operações envolveram a Unidade OS, conhecida por sua especialização em táticas de guerrilha, criada durante a ocupação israelense no Líbano. Essa unidade temida possui vasta experiência em infiltrações e combates no sul do Líbano e agora está novamente em ação contra o Hezbollah. Dessa vez, a situação foi diferente. Assim como o Hamas, o Hezbollah construiu uma extensa rede de túneis no sul do Líbano e norte de Israel, usados para mover combatentes, transportar armas e oferecer proteção durante os ataques aéreos israelenses DOT. No dia 30 de setembro, soldados da unidade israelense, US entraram secretamente em algumas dessas entradas de túneis do lado israelense da fronteira. Antes disso, utilizaram uma tecnologia especial, um robô inovador chamado enguia. Ao contrário das enguias comuns, esse robô foi projetado para explorar túneis. Embora a ideia original fosse usá-lo para explorar planetas desconhecidos, Israel percebeu seu grande potencial militar. A enguia é capaz de se mover por terrenos irregulares, superando problemas de lentidão e tração que outros robôs enfrentavam. Ela carrega sensores avançados e foi utilizada para explorar os túneis antes da entrada dos soldados, oferecendo uma vantagem estratégica essencial nessa operação. O robô enguia possui câmeras térmicas e sensores que funcionam tanto de dia quanto à noite, movendo-se com a agilidade de uma cobra. Enquanto as tropas da unidade OS avançavam para o sul do Líbano, as enguias os ajudaram a navegar pelos túneis, alcançando o outro lado sem resistência. Isso se deve, em grande parte, ao uso eficaz de várias armas israelenses que dominaram o campo de batalha nas semanas anteriores à invasão. Israel utilizou diversas táticas e armamentos que prepararam o terreno para esse ataque terrestre. Um dos principais foi o uso de dispositivos de interferência em pagers e rádios, muito utilizados pelo Hezbollah. Em setembro, o grupo foi pego de surpresa quando agentes israelenses sabotaram esses equipamentos, que o Hezbollah acreditava estar seguro de qualquer espionagem. Enquanto a mídia destacou as vítimas civis desses ataques, pouco se mencionou que o próprio Hezbollah admitiu a perda de mais de 1.500 combatentes, muitos deles cegos ou mutilados pelos dispositivos armadilhados DOT. Entre os combatentes perdidos, muitos eram comandantes, o que prejudicou significativamente a capacidade de comunicação do grupo. Isso forçou os combatentes restantes, muitos inexperientes, a recorrerem a celulares em meio ao caos, agravando ainda mais a situação do Hezbollah e facilitando a ofensiva israelense. No entanto, essa exposição facilitou o trabalho de Oron, o mais recente sistema de inteligência artificial de Israel. Com uma vasta gama de sensores integrados, Oron foi amplamente utilizado em Gaza e agora está sendo empregado no Líbano. Ele é capaz de processar dezenas de sinais de comunicação e sua inteligência artificial pode identificar até 100 alvos por hora, permitindo que a artilharia e os aviões israelenses ataquem com precisão. Na semana anterior ao ataque, mais de 1.000 alvos do Hezbollah foram destruídos com Oron interceptando suas comunicações
via celular. Mas isso não era a única arma temida. Assim como o Hamas, o Hezbollah gosta de se abrigar em túneis, acreditando que estarão seguros. No entanto, um ataque israelense em 27 de setembro provou o contrário. Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah, estava em um abrigo subterrâneo em um subúrbio de Beirute, participando de um funeral secreto com outros 16 comandantes de alto escalão. Um agente israelense alertou as Forças de Defesa de Israel, IDF, e logo vários caças F-15 lançaram bombas Blue 109 inches sobre o local. Essas bombas de origem americana podem penetrar até 2 metros de concreto antes de explodirem. No ataque, as Forças de Defesa de Israel lançaram 85 bombas de perfuração de bunkers, criando uma enorme cratera de 50 por 98 metros no local onde Nasrallah estava. O poder aéreo de Israel tem sido tão impressionante que há temores de que o Irã perderá o Hezbollah antes mesmo de ter a chance de reagir. Por isso, em 1º de outubro, o Irã lançou pelo menos 180 mísseis balísticos contra Israel, a maioria direcionada a bases aéreas israelenses. No entanto, o ataque iraniano foi, em grande parte, frustrado pelos sistemas de defesa aérea de Israel, como o Domo de Ferro, o Fundação de David e o sistema Flecha. Esses sistemas conseguiram interceptar a maioria dos mísseis, resultando em poucos danos e sem interromper as operações militares israelenses no Líbano, que pareciam apenas começar a se intensificar. Embora Israel tenha inicialmente declarado que a incursão terrestre seria limitada, fotos e vídeos indicam o contrário. Imagens mostram pelo menos 4 divisões de infantaria, brigadas blindadas, uma brigada de paraquedistas e várias unidades de forças especiais israelenses já em ação. Estima-se que entre 50 mil e 100 mil soldados das Forças de Defesa de Israel estejam neste momento no Líbano ou próximos à fronteira. O impacto dessa presença foi tão grande que, no início, o Hezbollah ficou atordoado, com algumas unidades israelenses relatando que conseguiram cruzar a fronteira sem enfrentar qualquer resistência significativa. No entanto, durante a noite, o Hezbollah parece ter se recuperado do choque inicial e começou a reagir, causando as primeiras baixas confirmadas entre as forças israelenses. Confrontos e tiroteios foram observados em várias vilas na fronteira libanesa, como Ada Assab, Maisi El Jabal, Odessa e Kfar Kila. Esses confrontos são significativos, pois ocorrem em meio à lentidão do avanço israelense, apesar da imensa superioridade em poder de fogo e número de tropas. Apesar da força esmagadora, muitos se questionam por que as tropas israelenses ainda não se aproximaram de Beirute, especialmente com o comando do Hezbollah amplamente destruído pelos ataques aéreos. Essa cautela pode ser devido ao medo de ataque surpresa a partir da extensa rede de túneis subterrâneos do Hezbollah, incluindo um túnel principal de 28 metros de largura, projetado para mover grandes grupos de combatentes. Esses túneis representam uma ameaça invisível, fazendo com que as tropas israelenses avancem com cuidado. As tropas israelenses frequentemente se deparam com emboscadas em túneis que acreditavam ter limpo ou em túneis que acabaram não detectando. Ao contrário de Gaza, que tem aproximadamente o dobro do tamanho de Washington, D.C., os soldados que lutam no sul do Líbano enfrentam uma área muito maior. O sul do Líbano cobre cerca de 767 mil metros quadrados, quase metade do tamanho de Rhode Island, o que torna o terreno muito mais extenso e desafiador para as forças israelenses. Essa vastidão aumenta o risco de serem atacadas pelas costas ou ficarem isoladas durante avanços rápidos. Por isso, na próxima fase das operações, as tropas israelenses provavelmente dependerão de tratores blindados Caterpillar D9 para fazer grande parte do trabalho pesado. O D9, uma das armas mais simples, mas eficazes de Israel, pesa quase 60 toneladas quando equipado com blindagem. Com a capacidade de mover mais de 40 mil libras de terra em uma única passagem,
ele é capaz de destruir túneis e posições fortificadas do Hezbollah com facilidade, assim como aprenderam em Gaza. Operações contra um inimigo que teve décadas para se preparar podem ser extremamente lentas e difíceis. Portanto, é provável que as forças de defesa de Israel avancem de forma lenta e metódica, garantindo que o Hezbollah não possa utilizar seus túneis e armas contra Israel novamente. A questão central é: qual é o verdadeiro objetivo de Israel no Líbano? Na última invasão, em 2006, a guerra foi interrompida pela Resolução 1701 da ONU, que exigia a retirada do Hezbollah do sul do Líbano e a desmilitarização da área até o rio Litani. Com a nova ofensiva, o futuro do sul do Líbano é incerto e Israel pode estar buscando garantir que o Hezbollah não tenha mais capacidade de ameaçar sua segurança. Israel lançou uma campanha no Líbano para impedir o Hezbollah de realizar ataques semelhantes ao massacre de 7 de outubro. As forças especiais descobriram evidências de que o grupo planejava uma ofensiva em Israel, incluindo mapas, ordens escritas e esconderijos de armas. Desde o início da guerra em Gaza, o Hezbollah intensificou seus ataques ao norte de Israel, forçando a evacuação de cerca de 70 mil israelenses. O objetivo de Israel é empurrar o Hezbollah para além do rio Litani, mas, como em conflitos anteriores, é provável que o avanço israelense vá além, possivelmente até Beirute, para garantir que o Hezbollah não tenha mais capacidade de atacar Israel.